4h12 da tarde, dia 23 de fevereiro de 2026. E nós vamos começar aquele projeto da revisão dos materiais. Então, nós vamos começar aqui com o direito constitucional, o conceito de Constituição. Vai ser no mesmo esquema, né? Nós vamos colocar os conceitos aqui. Eu gosto de trabalhar com tabelas. Eu peguei esse costume, né, de trabalhar com tabelas. Me ajuda bastante. Primeiramente, para entender os conceitos, né, de Constituição, é importante a gente fazer uma diferenciação entre Constituição e direito constitucional. Vou colocar bem aqui, Constituição e direito constitucional. A Constituição ela vai tratar especificamente de direitos fundamentais e do poder político. Como o poder político se organiza, como o Estado se organiza. E o direito constitucional é a análise da Constituição, estudo do texto constitucional, ou seja, a interpretação do texto constitucional. Eu vou dar aqui 2 exemplos dessa diferenciação do que é Constituição e o que é direito constitucional. Aqui. A Constituição, ela seria o artigo 5º aqui. O artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, o princípio aqui, né, um direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. E o direito constitucional seria o direito à privacidade, a proteção do local do trabalho e a interpretação acerca do que seria dia para o direito constitucional. O direito constitucional entende que dia seria das 6 da manhã às 6 da noite, às 18 horas, né? Um critério cronológico. Uma observação importante e relevante é que a proteção da casa se estende ao local do trabalho, né? Como se aquela história do advogado que utiliza a casa, né, como escritório, ou seja, ela se estende ao local de trabalho e também é inviolável. O critério cronológico, o direito constitucional entende que dia é das 6 às 18, critério cronológico. Tem um novo entendimento, né, acerca do que vem a ser a dias para cumprimento de mandado de prisão, mas já é um outro entendimento, né? Para o direito constitucional, o que a gente deve levar em consideração é das 6 às 18. O direito constitucional ele é dogmático, ou seja, o que é certo e o que é errado segundo a lei. O direito constitucional ele dá uma resposta aos desafios da realidade social, ou seja, né, a característica dele ser dogmático. Aqui mais à frente nós vamos estudar sobre o que é o constitucionalismo. Num assunto mais à frente nós vamos verificar com detalhes essa questão do constitucionalismo, mas para que a gente já tenha uma breve noção acerca do que é constitucionalismo, ele vem a ser o fenômeno constitucional
colocar aqui o conceito para melhor compreensão. Estuda o fenômeno constitucional por várias sociedades e países ao longo da história tiveram uma constituição. Na verdade, aqui vamos estudar a limitação do poder estatal. Agora sim, propriamente dito, a Constituição ela possui diversos conceitos. E nós vamos verificar aqui os conceitos que mais caem em provas, né? E tentar, de alguma forma, memorizar, revisar, né? E resolver ali questões para fixar o assunto. O primeiro conceito que nós vamos ver vai ser o conceito sociológico, um conceito defendido por Fernand de La Salle. Eu já estudei diversas vezes esses conceitos aqui, só que as questões, quando elas caem, elas vêm de uma forma que é difícil de interpretar, né? Então a gente tem que pegar as palavras-chave. Vamos verificar o que é esse conceito sociológico aqui. Opa, aqui conceito sociológico. Ferdinand de La Salle é o autor, né? É um reflexo da sociedade. É a soma dos fatores real da vida. É o sentido da vida real, o conceito sociológico. Uma constituição que se reflete exatamente as condições reais do poder e da sociedade, ela vai ser meramente uma folha de papel. A Constituição ela tende a morrer. Uma Constituição só seria legítima se representasse a vontade popular, refletindo a somatória dos fatores reais de um poder em uma sociedade. Então, eu acredito que a palavra-chave aqui seria reflexo da sociedade, para dizer que ela tem um conceito sociológico, soma dos fatores da vida real, são os principais pontos aqui que a gente tende a destacar do conceito sociológico. A gente vai verificar algumas questões, né, e tentar identificar os conceitos, mas vamos seguir aqui nos demais conceitos. Aqui algumas linhas para cá. E o conceito jurídico, acredito que é um dos conceitos mais cobrados, né? Aqui nós vamos ter dois autores. Nós vamos ter o Conrad Heinz, né? Em que ele vai falar que a Constituição tem uma força normativa própria, vida própria capaz de mudar o mundo. A norma jurídica acaba criando um comportamento social. A Constituição predetermina comportamento. É um dever ser. Ou seja, aquilo que está escrito na Constituição é o que tem que ser seguido à risca, né? Segundo Conrad Hess. E o mais conhecido, talvez mais cobrado, é conceito jurídico segundo Hans Kelsen. Ele diz que a Constituição, no conceito jurídico, é o mundo do dever ser. Como as pessoas devem se comportar. É bem parecido com o conceito de cima, né? É o dever ser, como as pessoas devem se comportar. Trata-se de uma vontade racional. Vontade racional. O poder constituinte cria a Constituição, que se baseia na norma hipotética, é fundamental, Constituição no sentido lógico jurídico e no sentido jurídico positivo. No sentido jurídico positivo, norma suprema, fundamento de validade e das demais normas. Então, acerca do conceito jurídico, seriam esses apontamentos. Deixa eu pintar aqui. Eu gosto de pintar os conceitos. Cadê? Aqui. Conceito jurídico, a gente já viu. Conceito sociológico. Esse material eu vou deixar disponibilizado
para revisão. Nós temos aqui o conceito político. Conceito político. Deixa eu abrir uma planilhazinha para ela. Parece que dá um pouco de trabalho, né? Isso daqui dá mesmo, mas é a forma que eu consigo estruturar o meu estudo. Seria abaixo. Pronto. Conceito político. O autor seria o Carl Schmitt. É a decisão política fundamental. A Constituição seria uma decisão política fundamental. Segundo o autor, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça e nas suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. Aqui a gente tem uma diferenciação. Vou colocar aqui. Constituição e leis constitucionais. A Constituição é a estrutura do Estado, forma de governo e de direitos fundamentais, enquanto que as leis constitucionais seriam matérias atípicas inseridas na Constituição jurídica. Nós temos, né, essa característica na nossa Constituição de 1988. É uma Constituição que acaba abraçando diversos temas. E o conceito de Constituição culturalista seria, vamos ver aqui o que tem sobre culturalista. Culturalista. J.W. Meirelles Teixeira vai falar que a Constituição culturalista é a expressão da cultura total em um dado momento histórico. É como se a cultura atual daquele país ali refletisse, né, a sua Constituição em um dado momento histórico, né? A Constituição é produto de um fato cultural produzido pela sociedade e que sobre ela pode influir. Interessante esse conceito de Constituição cultural. Eu não tenho conhecimento sobre constituições que seriam culturalistas, mas deve ter. Constituição é a formação objetiva jurídica da cultura. Então, reforçando, nós temos o conceito de Constituição material. Deixa eu copiar aqui. Constituição material. Todas as normas que possuem um conteúdo, uma substância, um caráter tipicamente constitucional, seria uma Constituição material. Ou seja, direitos fundamentais e organização do poder político. Existem leis esparsas que tratam de matérias constitucionais. Exemplo, Estatuto do Idoso, o ECA, e Tratado de Direitos Humanos, e por sua vez integram o conceito de Constituição material. Leis esparsas com conteúdo constitucional, normal, né? E o conceito formal de Constituição. Toda norma que integra Constituição formal ou texto normativo constitucional que foi aprovada mediante um processo legislativo. Vou colocar aqui, olha, aqui. Toda norma que integra a Constituição seria a Constituição formal. O conceito de Constituição formal é toda norma que integra a Constituição. Tudo aquilo que está escrito lá na Constituição seria a Constituição formal, que foi aprovada mediante um processo legislativo constituinte. A Assembleia Constituinte da nossa Constituição, né? Aquilo que foi formalmente aprovado como texto constitucional. O que mais que tem aqui sobre o conceito formal? Existem normas que não são tipicamente constitucional, mas estão lá.
Questões estranhas à Constituição. O que seria questões estranhas à Constituição? Por exemplo, Colégio Dom Pedro II, está lá na Constituição, no artigo 242. Navegação e cabotagem, direito tributário em detalhes. O que isso tem a ver com norma constitucional? Formação do Estado, direitos fundamentais, essas coisas, né? Nada, mas está lá na Constituição, integra o conceito formal de Constituição. Outro conceito é Constituição aberta. Segundo JJG Canutilho, o que seria a Constituição aberta? Constituição é projeto, é dever ser, é aberta e mutável, adaptada ao tempo e deve ter a acurácia de resolução de desafios. Acho que seria aquela Constituição mais flexível, né? Da gente ver um conceito aí, uma Constituição que ela não precisa daquele processo rigoroso de mudança, seria a Constituição aberta. E a Constituição simbólica? Esse conceito é interessante aqui de Constituição simbólica. Vamos ver aqui o que tem Marcelo Neves, o que ele fala sobre Constituição simbólica. Constituição simbólica, função muito simbólica, exemplo, homens e mulheres são iguais. É uma afirmação de valores. A gente sabe que essa questão de homens e mulheres dentro da Constituição, na prática, não ocorre, né, de maneira prática essa igualdade. Então, segundo aqui o conceito simbólico, né, de Constituição, seria um mero simbolismo, insuficiência da caracterização das normas, exemplo, a desigualdade social, demonstrar a capacidade de ação do Estado, artigo 17, inciso 3º da Constituição Federal. Então, esse conceito de Constituição simbólica ele vai servir para mostrar a força da Constituição do Estado, né? Apesar de muitas normas ali acabar não sendo possível de cumprir, mas elas vão estar lá para demonstrar uma certa força. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3º. Norma que o Estado não tem capacidade de cumprir. Uma norma que o Estado não tem capacidade de cumprir. Deixa eu ver do que se trata esse artigo aqui que eu não pesquisei. Deixa eu só dar um pause aqui. Pois é, então esse artigo aqui vai tratar sobre a Polícia Ferroviária Federal. Está lá dentro da Constituição. Então, assim, esses foram os principais conceitos, né, que nós resolvemos aqui abordar acerca da Constituição. E agora nós vamos partir para a resolução de questões. Obrigado, até a próxima.